Graça e paz. Será que Deus seria capaz de me abençoar novamente? Essa pergunta foi feita por um homem que passou 2 anos na prisão por algumas coisas que fez de errado em sua vida. Quantos de nós erramos, falhamos? E a pergunta que nos vem à mente é: será que Deus ainda vai me abençoar? Sabe, Deus concedeu várias bênçãos ao povo de Israel enquanto caminhavam no deserto. Mesmo depois deles terem se desviado do caminho da terra prometida, tomarem a decisão errada, Ele concedeu essas bênçãos apesar da sua ira diante da incredulidade do povo, e estabeleceu um modelo que amenizava os seus juízos por meio da sua graça. Uma bênção que Deus deu ao povo foi a bênção do perdão. Que a primeira pergunta que veio à tona na mente do povo foi esta: será que poderemos ser perdoados pelo que fizemos? Moisés orou para que Deus perdoasse o povo da sua desobediência. Deus respondeu: conforme a tua palavra lhe perdoei. Essas palavras foram como um copo de água fresca num deserto varrido pelo vento, pelo sol. É verdade, os adultos haveriam de perecer, mas seriam perdoados. Isso levaria esperança ao coração de uma pessoa que enfrenta a dura realidade de ter pecado e se sentir e se perceber impotente para desfazer o passado. Perdão está disponível. Vou repetir para você: perdão está disponível. Sabe, algumas pessoas querem nos deixar a impressão de que todos que morreram no deserto eram incrédulos, que além de perderem o acesso à terra prometida, perderam também o acesso ao próprio céu. Talvez isso não seja verdade. Sem dúvida, algumas daquelas pessoas eram incrédulas, endurecidas, e Deus os julgou por isso. Mas a maior parte daquelas pessoas se arrependeu profundamente da sua incredulidade, da trágica decisão, e muitas, provavelmente a maioria, experimentou a bênção do perdão de Deus. Seu pecado não estava fora do alcance do perdão de Deus. No Egito, o povo havia colocado o sangue do cordeiro pascal no umbral das portas de suas casas, que os livrou do juízo severo de Deus. E agora eles foram perdoados pelo grande pecado de uma desobediência intencional. Mesmo assim, não devemos tomar a afirmação sobre o perdão de Deus como uma espécie de cheque em branco que foi dado por Deus, sem levar em conta a atitude do coração de cada pessoa. Depois da oferta de perdão, cada indivíduo precisava recebê-lo de forma pessoal. O perdão estava disponível para aqueles que desistiram. O perdão estava disponível para aqueles que desejassem. Existe esperança para aqueles que enganaram, para aqueles que cometeram crimes, para uma mulher que cometeu aborto. Existe esperança para um marido que traiu a sua esposa. Existe uma esperança para uma esposa que traiu o seu marido. Existe uma esperança para um filho que desonrou os seus pais. Existe uma esperança. Existe uma esperança para mim, existe uma esperança para você. E nós precisamos apenas perceber que Deus está pronto a nos perdoar, nos limpar, nos lavar em seu sangue. Claro, a graça não apaga as consequências do nosso pecado, mas o perdão apaga a autoincriminação, o perdão dispensa o remorso, o perdão cura o coração, mesmo que não cure relacionamentos ou não nos devolva o tempo que desperdiçamos. Talvez você nunca mais vai conseguir falar com aquela pessoa com quem você errou, contra quem você pecou, mas o perdão cura o seu coração. Deus sempre concede o perdão àqueles que o desejam. Com o passado perdoado, existe esperança para o futuro. A palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sempre haverá um perdão, sempre haverá uma mão estendida da parte de Deus, sempre haverá um favor de Deus
que alcançará a sua vida e seu coração. Creia, creia, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate ou como o carmesim, se tornarão brancos como a neve ou como a branca lã. Confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Creia, e a graça de Deus te oferece hoje perdão. Aceite, desfrute do perdão de Deus para a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.